Queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais uma EBD em Foco. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, liderada pelo nosso pastor presidente, o pastor Eli Martins de Souza, e é uma grande alegria estar com vocês nesta oportunidade. Eu quero, desde já, agradecer pelo apoio do nosso pastor presidente para a realização deste trabalho, também a liderança geral da Escola Dominical, na pessoa da irmã Elisama Barbosa, pastor Plínio Oliveira, irmã Jamília Magalhães, e nossa gratidão também a todos os professores e alunos que têm acompanhado a EBD em Foco ao longo de cada lição. Aproveite esse momento também para já se inscrever no canal do YouTube da nossa igreja, para que você possa receber em primeira mão, assim que for lançado, um novo conteúdo. E hoje eu tenho a alegria e o privilégio de estar com o pastor Williano Pires, que é docente de nossa escola dominical, professor aqui da classe dos adultos, uma referência para nós na área do ensino, que estará comentando a lição de hoje. Pastor Williano, seja muito bem-vindo, que honra. Pai do Senhor, pastor Janderson, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar ao lado do Senhor nesta pré-aula da nossa escola bíblica dominical. Glória a Deus. Meus irmãos, então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito da temática corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos agora no quarto trimestre de 2025 e hoje será comentada a lição de número 6, que tem por tema a consciência, o tribunal interior. Eu quero já fazer menção e recomendar alguns subsídios que são extremamente importantes para você, querido professor, preparar uma aula de excelência. Recomendamos, como sempre, o livro de apoio da revista desse trimestre, escrito pelo comentarista da lição, pastor Silas Queiroz, a revista Ensinador Cristão, que sempre traz subsídios importantes para as lições, e recomendamos também a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que inclusive agora já tem uma versão para crianças, né, pastor? Isso. A Declaração de Fé é um livro indispensável para consultarmos os fundamentos da fé, bem como a teologia pentecostal. Então, são recursos valiosos que fazem toda a diferença na preparação das aulas. Meus irmãos, vamos então para os objetivos da lição de hoje. A lição de número 6, a consciência, o tribunal interior. O primeiro objetivo é mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo o seu papel antes e depois da queda. Esse é o primeiro objetivo da aula. O segundo é ensinar que a consciência atua como um tribunal interior capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. Terceiro é alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. O nosso texto áureo se encontra no livro de Atos, capítulo 24, versículo 16, que nos diz: E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Meus irmãos, neste momento, por gentileza, acompanhem a leitura do texto bíblico. Leitura bíblica em classe. O texto se encontra em Romanos capítulo 2, do versículo 12 ao 16, que nos diz: Porque todos os que sem lei pecaram sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Maravilha! Vamos então adentrar ao primeiro tópico de nossa lição, que tem como título Antes e Depois da Queda. Pastor Eliano, a palavra-chave da aula de hoje é consciência. Então, tendo em vista o primeiro tópico, fique à vontade para comentar e explanar
o que é a consciência, suas origens e abrangência. Pastor Lino, fique à vontade, por favor. Maravilha, pastor Janderson. Esta é a segunda lição que nós estaremos ministrando em relação à alma humana. Nós tivemos a lição passada uma introdução ao tema, comentando a respeito da alma como a natureza imaterial do ser humano junto com o espírito. E nesta lição, nós, dando continuidade ao estudo da alma, nós falaremos sobre a consciência. A palavra consciência, ela vem do latim conscientia, que significa conhecimento, senso próprio ou particular. Não há, assim como acontece com a alma, uma definição única para a palavra consciência, pois ela é uma palavra polissêmica com vários significados e o contexto irá determinar do que estamos falando. Além disso, ela tem várias abordagens, como na filosofia, na psicologia, na medicina, na sociologia e na teologia, que é o nosso assunto aqui. Na teologia, a consciência é uma espécie de sensor implantado por Deus no ser humano, que acusa se nós errarmos, ela nos defende se nós acertarmos e nos julga. Para alguns teólogos, e o comentarista diz isso na lição, a consciência ela é uma faculdade do espírito. E para outros, como é o caso dele, é uma faculdade da alma. O teólogo Antônio Gilberto, de saudosa memória, também o teólogo Eurico Bergsten, Severino Pedro da Silva, eles entendiam a consciência como uma faculdade do espírito humano. O teólogo John MacArthur, ele diz que a consciência é um sistema de alerta interno que nos sinaliza quando algo que fizemos é errado. A consciência ela é para a nossa alma o que sensores de dor são para o nosso corpo. Ela inflige sofrimento sob a forma de culpa, sempre que violamos os nossos corações. E ela diz, sempre que violamos o que os nossos corações dizem ser o certo. Então, a consciência é uma espécie de sensor, seja da alma ou do espírito, que ambos são inseparáveis, para nos apontar se aquilo que estamos fazendo é correto ou não. É importante sabermos que até as pessoas que não temem a Deus, elas também têm dentro de si essa consciência, embora, nesse caso, ela pode estar deturpada e até mesmo cauterizada. Então, nessa lição, nós vamos tratar a respeito da consciência. No primeiro tópico, conforme mencionado aqui pelo pastor Janderson, a consciência antes e depois da queda. A primeira manifestação da consciência, ela está lá no Éden. O ser humano, ele tinha uma consciência inocente, conhecendo apenas o bem, mas eles tinham a capacidade de discernir o certo e o errado, pois Deus lhes proibiu de comer do fruto da ciência, da árvore da ciência do bem e do mal. Após a queda, após desobedecerem a Deus, eles tiveram um sentimento de culpa, de vergonha e também de medo, porque a natureza deles foi corrompida e a partir de então passaram a ter, além do conhecimento do bem e do mal, eles passaram a ter uma inclinação para o mal. E aí a consciência passou a funcionar como um tribunal diante deles, acusando-os, mostrando que algo não está errado. Aqui no subtópico 2 fala a respeito do direito natural. Mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, elas têm dentro de si um senso de justiça, daquilo que é correto, daquilo que não é correto. E as pessoas, já a primeira manifestação desse direito, ele acontece na Bíblia no caso de Caim. Caim não tinha lei, mas depois que ele matou o seu irmão, ele teve a sua consciência como acusadora, quando ele foi indagado por Deus. E da mesma forma, todo ser humano, quando ele erra, ele é confrontado pela sua própria consciência. Alguns tentam se esconder, outros tentam transferir a culpa, mas o seu tribunal continuará atormentando terrivelmente. Há casos de pessoas que praticam suicídio depois de terem cometido um crime brutal por conta da sua consciência. A consciência acusa tanto que ele não consegue dormir. O terceiro subtópico desse primeiro tópico fala a respeito da lei escrita no coração. No texto de Romanos 2,
12 a 16, o apóstolo Paulo mencionou 2 tipos de lei. A primeira delas é a lei mosaica, que foi dada ao povo judeu. E a lei moral, escrita nos corações de todos os seres humanos. E com base nessa lei moral, é que a consciência humana, ela age tanto para nos acusar, quanto para nos defender. A pessoa não teme a Deus, mas ela tem escrita dentro do seu coração a ideia do que é errado e do que não é. Naturalmente, essas leis criadas com base no senso de moralidade que havia em seus corações, embora houvesse muita maldade devido à corrupção da natureza humana, nas civilizações antigas eles criaram códigos penais, mesmo sem ter a lei de Deus. O mais conhecido desses códigos é o Código de Hammurabi, que viveu na Mesopotâmia entre 1792 e 1750 a.C. Esse código ele tem várias semelhanças com a lei moral, com a lei da Torá, a lei judaica. E essas leis, elas tinham muita crueldade em si, mas eles faziam essas leis com senso de justiça, tentando moralizar a sociedade. Isso nos mostra que essas pessoas tinham dentro de si o senso de justiça, o senso de punir o que é errado. Muito bem, esse foi o nosso primeiro tópico, e nós vamos avançando, pastor Janderson. Muito importante, pastor Eliano, este primeiro tópico que nos confirma que todo ser humano possui, de forma inata, a consciência, esse senso, como o senhor falou, do que é certo e errado. Basicamente, ninguém pode afirmar que não sabe diferenciar se algo é certo e errado, né, pastor? Sim, verdade. E por isso a síntese deste tópico vai nos dizer: a consciência foi dada por Deus como senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda. Essa é a síntese do primeiro tópico. O que nos leva, então, ao segundo tópico da aula, que fala sobre o funcionamento da consciência. Nós já entendemos que a consciência é inata ao ser humano, mas como é o seu funcionamento, pastor Eliano? Fique à vontade, então, para discorrer sobre essa temática. A consciência, ela tem uma tríplice função. Ela funciona como num tribunal. Nós temos um tribunal do júri, nós temos a parte da acusação, a parte da defesa e o juiz que faz o julgamento. E na nossa consciência, ela exerce esses 3 papéis. Ela tanto acusa, quanto defende e julga. Quando nós pecamos, mesmo que ninguém não nos veja, a nossa consciência nos acusa. Se formos culpados, por mais que a gente tente esconder aquilo que praticamos, a nossa consciência aponta que nós estamos errados. E quando somos acusados injustamente, a consciência nos defende, nos tranquiliza. Por isso que as pessoas costumam dizer: eu estou com a minha consciência tranquila, eu não tenho culpa nesse caso. E há, no direito, eles têm até mecanismos para identificar os movimentos do corpo, dos olhos, a forma que a pessoa fala, para saber se há segurança no que a pessoa está falando. É verdade que alguns psicopatas, eles mentem friamente. Então, eles têm habilidade, inclusive, para enganar isso, enganar as pessoas nesse aspecto, as autoridades. Mas o exame psicotécnico, ele serve também para detectar alguns desvios da pessoa, da personalidade, com base nos traços que eles fazem. Então, eles têm técnicas para descobrir isso. Mas mesmo essas pessoas que têm a habilidade para fingir, para mentir, dentro de si eles têm uma consciência que os acusa. A não ser que essa consciência já tenha algum problema, conforme nós veremos mais adiante. Então, se Adão e Eva, depois que eles pecaram, eles tiveram a reprovação da própria consciência e tiveram vergonha da sua nudez. Veja, lá em Gênesis 3:7 diz o seguinte: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Também quando eles ouviram a voz de Deus, eles se sentiram incomodados. Ora, mas antes do pecado, eles já ouviam a voz de Deus diariamente. Por que eles não se incomodavam com a voz de Deus? Antes de pecarem, também eles não usavam roupas. Mas por que eles não se incomodaram? Porque eles não tinham pecado ainda. Então, quando pecaram, a consciência passou a acusá-los e a incomodá-los. Da mesma forma, o rei Davi, ele cometeu 2 pecados terríveis, que seriam punidos com a morte.
foi o adultério com Batseba, e também ele arquitetou a morte do seu soldado Urias. Esse soldado Urias era um dos seus mais fiéis soldados. O soldado foi para a guerra e ele ficou com a mulher do soldado e ainda planejou a sua morte. Mandou uma carta pelo próprio Urias ao general Joabe e disse: coloca ele na frente da batalha para que ele morra. Então foram dois pecados terríveis. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta Natã por causa desses pecados, ele escreveu o Salmo 51, no qual ele faz a confissão a Deus, pede perdão e pede também a restauração. E uma coisa interessante é que no início dessa oração, no Salmo 51, depois de pedir que Deus lhe perdoe, Davi disse: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Numa outra ocasião, lá no Salmo 32, o mesmo Davi disse: quando eu guardei em silêncio, falando em relação ao pecado, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. O que isso nos ensina? Isso nos mostra que a sua consciência o acusava e o condenava pelos pecados horrendos que ele cometera, a ponto de trazer problemas à alma e ao corpo. Uma consciência pesada, ela traz sérios problemas espirituais, emocionais e até físicos, a não ser que ela já esteja defeituosa, como nós vamos falar no próximo tópico. A diferença que eu vejo entre Adão e Eva e Davi é uma diferença muito simples. Adão e Eva, quando confrontados pelo pecado, cada um deles colocou uma justificativa e uma desculpa. Deus chegou para Adão e disse: mas quem te mostrou que estava nu? Você comeu do fruto que eu proibi? Ele disse: a mulher que o Senhor me deu, ela me enganou, ela me deu e eu comi. Como se Eva tivesse colocado uma arma na cabeça dele e tivesse dito: come. Mas Eva só ofereceu, ele comeu. Da mesma forma, Eva, quando Deus falou com Eva, ela jogou a culpa para a serpente. Mas quando Deus usou Natã para falar com Davi, ele não colocou a culpa em ninguém, ele só disse: pequei. E quando ele disse pequei, o profeta lhe disse: também Deus já te perdoou. Que diferença, né, É pastor? uma diferença de um homem segundo o coração de Deus para uma pessoa que não teme a Deus ou que pelo menos tenta se esconder. Nunca tente se esconder de Deus, até porque ninguém consegue. Então eles deram vãs justificativas, conforme mostra aí o subtópico 2, cada um tentando esconder o seu pecado. Mas é impossível nos escondermos de um Deus que é onisciente. A palavra de Deus diz que ele conhece, antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já sabe, e de longe ele entende o nosso pensamento. Então Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, por não tentar culpar os outros pelo seu pecado. Em momento algum, ele disse assim: mas a culpada foi Batseba. Quem mandou ela ir se banhar num lugar público às vistas do rei? E algumas pessoas até vêm com esse argumento de dizer que ela foi culpada, que ela não era inocente. Tentam justificar, né? Tentando justificar o pecado. Mas Davi não fez isso, embora ela tenha sua parcela de culpa, porque ela poderia ter evitado se banhar num local que pudesse ser vista pelo rei, mas isso não justifica também o pecado dele. E naquele tempo o rei era um comandante de batalha. Qual era o lugar que ele deveria estar? Na batalha. Mas ele ficou no palácio, passeando. E é um perigo quando o crente fica, em vez de trabalhar para o Senhor, fica passeando por aí, brincando com o pecado ou se expondo ao pecado. Então a consciência dele acusou, mas ele não jogou a culpa para os outros. Infelizmente, na atualidade, muitas pessoas têm também essa postura de Adão e Eva. As pessoas pecam e aí culpam o pastor, culpam o líder de jovens, culpam a dirigente do círculo de oração pelos próprios pecados. Mas além de não poderem enganar a própria consciência, um dia essas pessoas irão comparecer diante do justo juiz, que não aceita vãs justificativas. O terceiro subtópico desse ponto fala sobre o debate no tribunal. Em um tribunal, conforme eu já falei, acontece ali vários debates entre acusação e defesa, alguns até acalorados. O promotor quer porque quer que o réu seja condenado, e aí ele arrola testemunhas, ele busca provas para condenar.
A defesa, por sua vez, busca testemunhas que possam corroborar com a defesa do seu cliente, buscam também documentos, provas que comprovem a sua inocência, ou que pelo menos possam diminuir a sua pena, ou que possa mostrar que o seu cliente é inocente. Mas em nossa mente acontece coisa semelhante. A consciência atua como um tribunal. E ali dentro dos nossos pensamentos, que será o tema da próxima aula, acontecem ali batalhas entre a acusação Sim. e a defesa. De um lado, a nossa consciência nos acusa, do outro lado, nós tentamos buscar justificativas. Mas é importante nós sabermos, irmãos, que a lei moral escrita em nosso coração, ela servirá de base para a atuação da nossa consciência. Mas se formos culpados, a consciência irá nos acusar. Sim. Se formos inocentes, acusados injustamente por erros que não cometemos, ela irá nos absolver e também tranquilizar o nosso coração. Vejam o que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos. Ele disse o seguinte: os gentios mostram a lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2,15. Isso vale para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. As pessoas não vão poder chegar diante de Deus e alegar que não o conheciam. Aliás, na própria lei brasileira, você não pode alegar desconhecimento da lei para justificar seus crimes. Você não pode dizer assim, não, eu pratiquei esse crime porque eu não sabia. Não, isso não vale como justificativa. Embora você não tenha a obrigação de conhecer a lei, mas se você não conhece, você vai responder pelos seus crimes da mesma forma. Você falar, não, eu roubei alguém, mas eu não sabia que era errado. O juiz vai dizer, isso é um problema seu. Independente, né? Independente disso, você violou a lei e será julgado por isso. Da mesma forma, diante de Deus. Deus vai mostrar, abrir a nossa consciência e vai dizer, eu não conhecia a palavra de Deus quando você disser isso. Mas Deus vai dizer, na sua consciência, no seu coração estava escrita a lei moral e você tinha consciência de que isso era errado e mesmo assim praticou. Então não haverá diante de Deus nenhuma justificativa, pastor Janderson. Perfeito. Meus irmãos, nós estamos concluindo o segundo tópico da aula que nos deixou muito claro como funciona a nossa consciência. Como diz a nossa síntese, a consciência atua como um tribunal interior que acusa, defende e julga nossas atitudes diante de Deus e dos homens. É uma abordagem extremamente prática, né, pastor Eliano? Sim. Porque a todo momento nós vivemos esse tribunal Sim. interior em nossa vida. Quando praticamos algo errado, algo dentro de nós está apontando para isso. Ninguém pode afirmar que isso não existe. É assim que funciona a nossa consciência. Porém, para concluir esse tópico, vai falar que a nossa consciência é falível. Pastor Eliano, então a nossa consciência pode falhar? Essa é uma realidade. Por que isso acontece? Pastor, fique à vontade para abordar sobre a falência, né? A parte falível da nossa consciência. Verdade. A nossa consciência, lá no Éden, nós fomos criados perfeitos. Então, lá ela funcionava perfeitamente. Por quê? Porque ela não havia sido contaminada pelo pecado. Então, a consciência de Adão e Eva antes do pecado, ela era diferente da nossa hoje. Porque eles tinham conhecimento apenas do bem. Eles sabiam que não deveriam desobedecer a Deus, mas a consciência deles não era corrompida. Eles não tinham ainda a inclinação para o mal, para o pecado. Então, hoje, após o pecado, nós não podemos julgar os nossos atos somente pela nossa consciência e achar que se ela não nos condena, está tudo certo. Infelizmente, muitas pessoas têm essa ideia. Eu me sinto bem. Não, o importante é eu me sentir bem, mas não é. O importante não é você se sentir bem. Porque se a pessoa tiver com uma consciência defeituosa, ele vai se sentir bem mesmo estando errado. A Bíblia ela fala de situações em que o indivíduo endurece o coração a ponto de perder a sensibilidade, ou seja, a sua consciência tornou-se cauterizada. E uma pessoa assim, ela é repreendida várias vezes e não se arrepende, simplesmente não se dobra.
Quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo, a sua consciência se torna cauterizada. Nesse caso, não adianta você tentar argumentar, porque ele não vai nem te ouvir. Então, é por isso que Jesus diz que alguém que blasfema contra o Espírito Santo, ele não tem perdão. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porém, se a pessoa chega ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, significa que a sua consciência ela está cauterizada. E o que quer dizer cauterizada? É uma palavra que, em relação ao corpo, significa que uma parte do nosso corpo foi queimada e perdeu completamente a sensibilidade. Se você passa por uma queimadura de segundo grau, ela queima algumas partes da pele e a pessoa, naquele local, você não sente nada, porque a pele está cauterizada. Da mesma forma, acontece com a nossa consciência. Então, a nossa mente, ela pode tanto estar cauterizada, como ela pode também estar presa ao legalismo. Nesse caso, Paulo chama de consciência fraca. A consciência fraca, ele acha que tudo é pecado. Então, é uma consciência que ela não está cauterizada, mas ela está defeituosa, uma consciência fraca. Tem pessoas que acham que ele não pode comer carne, que é pecado, pessoas que acham que eles têm que dormir de terno, outros acham que eles... uma série de coisas São que dois são... polos, né, pastor? Exatamente, dois extremos. Outros acham, por exemplo, que assistir televisão é pecado. Tem uma série de regras que eles criam, são doutrinas humanas, e essas pessoas colocam sobre si um jugo tão pesado que nem eles mesmos podem carregar. Eles tornam o caminho do céu mais estreito do que já é. Mas existem também outros que acham que é o contrário, é o oposto do legalismo, é a libertinagem. É aquela pessoa que tem uma consciência corrompida e acha que nada é pecado. Para eles, tudo bem, Deus só quer o coração, aí eles bebem, eles dançam, eles fazem várias coisas, eles acham que não tem problema algum. Então, irmãos, são extremos que nós devemos evitar. Você não deve entregar a sua consciência ao legalismo, mas também não deve entregar a sua consciência à libertinagem, porque Deus requer santidade do seu povo. A Bíblia diz, sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Isso não é um preceito apenas do Antigo Testamento. O apóstolo Pedro, ele repetiu, ele reafirmou esse princípio do Antigo Testamento quando ele disse, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E aí surge a pergunta, o que fazer então para que tenhamos uma consciência funcionando perfeitamente? O apóstolo Paulo nos dá a receita. Nós devemos educá-la através da palavra de Deus e mantê-la submissa ao Espírito Santo. Somente assim nós teremos uma consciência pura, se nós meditarmos diariamente na palavra de Deus, observando o nosso estilo de vida de acordo com a palavra de Deus. No Salmo 119, o salmista diz assim, como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Então, quer manter uma consciência pura? Mantenha a sua consciência cativa à palavra de Deus. E Lutero disse isso. Eu tenho a minha consciência cativa à palavra de Deus e não posso e não vou me retratar. Ele sofreu as consequências na Reforma Protestante, e nesse mês nós estamos completando o aniversário da Reforma Protestante, mas quando ele foi instado a renegar os seus escritos, ele disse, eu tenho a minha consciência cativa à palavra de Deus e não posso e não vou me retratar. Que Deus me guarde. Então, nós também devemos ter a nossa consciência submissa à voz do Espírito Santo. Esteja sempre em contato com o Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus, porque o crente fiel, irmãos, ele sempre vai ser repreendido pelo Espírito Santo se ele sair da linha. Se ele errar em algum momento, o Espírito Santo vai dizer, não vá por aí, porque esse caminho é errado e vai te levar à morte. Então, a nossa consciência, ela é como um computador. Um computador, ele pode ser novo, ele pode ter uma boa configuração, ser de uma boa marca, ter um bom armazenamento, mas se você colocar nele, se você acessar sites duvidosos que contêm vírus, ele vai contaminar aquela máquina que ela não vai servir para nada.
Se você também inserir no seu computador um pendrive ou um outro item que esteja contaminado, ele também vai contaminar a sua máquina, o seu celular. Se você conectar ele a alguma coisa contaminada, ele vai também ter problemas. Assim é a nossa consciência. Se nós enchermos a nossa mente com o pecado, a nossa consciência irá se corromper e não julgará corretamente os nossos atos. Por isso precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus, com a oração, buscar estar sempre em comunhão com o Espírito Santo, para assim manter uma consciência pura. O subtópico 2 fala sobre Deus, o justo juiz. Nós vimos até aqui que a nossa consciência, ela funciona como um tribunal em nosso interior. E ela tem a sua importância para julgar as nossas ações, tanto para acusar quanto para nos defender, quando somos acusados injustamente. Entretanto, conforme o comentarista colocou na lição, a nossa consciência ela é falível e o seu julgamento não é definitivo. E se a nossa consciência falhar, o fato, irmãos, da nossa consciência não nos acusar, pode significar que ela está defeituosa. E precisamos sempre nos lembrar que um dia nós vamos comparecer perante Deus. Os ímpios serão julgados segundo as suas obras, conforme nos diz a palavra do Senhor, mas, irmãos, nós, os crentes, seremos julgados pelo nosso trabalho. Então não vamos nos enganar. Nós um dia estaremos diante do justo juiz. E o Senhor, ele é um juiz onisciente. Ele é um juiz que conhece as intenções do coração. Sim. Ele é um juiz que não se deixa corromper. Nós vemos nos nossos dias uma pessoa que tem dinheiro, ele pode, inclusive, corromper a justiça, ele pode comprar consciências, mas diante de Deus o dinheiro não funciona. Diante de Deus ele é incorruptível, ele julga segundo a reta justiça, ele é fiel. Então nós precisamos sempre nos lembrar de que o nosso Deus é o justo juiz e ele julgará a cada um com equidade, ele julgará com justiça. E nós vemos apenas as ações. Nós olhamos, podemos julgar alguém apenas por aquilo que vemos, mas Deus julga também as intenções, as motivações. Ele sonda as mentes e os corações. Por isso devemos sempre rogar ao Senhor que sonde o nosso coração, que veja se há algo errado, pois Ele conhece o mais profundo do nosso ser, até mais do que nós mesmos. Existem coisas em mim, no meu interior, que eu não conheço. Talvez eu não saiba como reagir diante de uma situação que somente no momento em que a situação ocorrer é que eu vou saber como reagirei. Às vezes até nós mesmos nos surpreendemos. Então, irmãos, é importante que nós tenhamos essa consciência purificada pelo Espírito Santo. Muitas vezes nós pensamos que está tudo bem conosco, mas o Senhor nos confronta, Sim. O Senhor nos repreende, o Senhor nos indica o caminho correto a seguir. Um exemplo disso é a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja ortodoxa, era uma igreja que colocou à prova os falsos apóstolos e os achou mentirosos. Era uma igreja que trabalhava, Jesus disse para eles assim, trabalhaste e não te cansaste. Agora eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E aí o Senhor elogiou que estava correto, mostrou que eles haviam deixado o primeiro amor e recomendou que se arrependessem e praticassem as primeiras obras, conforme está lá em Apocalipse 2, 1 ao 7. Então que Deus nos guarde, irmãos, a nossa consciência pura, a nossa consciência submissa à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Glória a Deus. Maravilha, pastor Eliano. Uma lição extremamente prática. A igreja de Éfeso realmente é um exemplo de como a nossa consciência pode permitir que a gente faça coisas boas Sim. realmente, práticas boas, como a igreja Sim. de Éfeso tinha, e ainda assim fazer tudo isso para Deus sem amor. Sim. Então ali, talvez a consciência de muitos membros ali não acusava de nada. Não, eu estou combatendo as heresias, eu estou pregando a palavra de Deus, trabalhando para o Senhor, e a consciência deles não os acusava de alguma outra coisa que Exatamente. Estivesse incorreta. Mas é por isso, como o senhor disse, que existe Deus como supremo juiz. É algo realmente natural, porque tem muitas pessoas que, por causa da mente defeituosa, elas não vão achar que estão erradas. Sim. Mas sabemos que existe um Deus que ele sim é o supremo juiz e a palavra final é dele.
Muito obrigado, pastor. Foi uma bênção. E nós estamos finalizando esse último tópico que nos traz, então, a verdade de que a fonte, então, de toda a moralidade é o nosso Deus. É, Sabemos que algo é errado porque Deus disse que é errado, sim. não porque as convenções humanas formaram isso, né? Então, a nossa consciência ela pode falhar. Deus é aquele que sonda as nossas mentes e os nossos corações, como bem disse o nosso querido pastor Eliano. Por isso, a nossa síntese vai nos dizer que a consciência ela pode ser corrompida ou enganada e só funciona corretamente quando guiada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Pastor Eliano, suas considerações finais e a conclusão, por favor. Maravilha. Quero agradecer, pastor Janderson, pelo convite para estar aqui, falando da consciência humana e deixar aqui o nosso convite aos nossos telespectadores para estarem conosco no próximo domingo. Se você está em São Carlos, nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical a partir das 9 horas no Templo Sede e nas nossas congregações. Se você quiser deixar um comentário, nós podemos fornecer o endereço mais próximo de você. Será uma bênção recebê-lo. Aqui é apenas uma pré-aula, não substitua esse vídeo pela escola dominical presencial. Lá nós temos um tempo maior e o professor certamente irá se estender mais sobre o assunto, trazer novas informações, fotos. É uma bênção. Nossa escola bíblica dominical aqui em São Carlos é uma escola muito abençoada e eu sinto-me honrado de fazer parte do corpo docente dessa escola bíblica dominical. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, então, a conclusão da nossa lição nos diz o seguinte: devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Cheguemo-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós estamos então finalizando a nossa IBD em Foco. Eu espero que todos os comentários e subsídios que foram apresentados nessa oportunidade sejam de bênção e edificação para todos. Mais uma vez, pastor Eliano, muito obrigado pela presteza, pela dedicação em preparar cada comentário. Que Deus abençoe. Nos vemos então na próxima aula, permitindo o Senhor que Deus os abençoe.